tela inicial do Blender. Assim que o programa é aberto na tela do computador, essa tela é apresentada para nós. Nela vale destacar algumas características. A primeira é que no canto superior direito aparece esse númerozinho que corresponde à versão do nosso programa. Estamos usando a versão 2.93. A segunda é essa grande imagem que aparece aqui. Gente, essa imagem muda conforme a versão muda. Versões diferentes vão trazer imagens como essa diferentes. Aqui embaixo nós temos a opção para criar um novo arquivo. Aqui, os arquivos que nós usamos recentemente. Mais aqui embaixo, eu tenho a opção de abrir um arquivo que eu salvei em alguma mídia. E um pouco mais abaixo, a opção de recuperar o meu último trabalho. Ok? Clicando em qualquer ponto fora dessa área da nossa tela inicial, ela some e o programa está pronto para uso. Caso queira rever aquela telinha, a gente vem aqui no canto superior, vê só, clico bem aqui, Splash Screen, e ela é apresentada novamente. Clicando fora, ok? Então vamos lá. Aqui embaixo tem uma outra opção que permite a gente identificar algumas características do programa, algumas informações sobre o programa, tá certo? Aqui como a versão, a data, entre outras coisas, que para nós não é tão interessante. Clique em qualquer ponto fora da área e aqui está o nosso programa, pronto para ser usado. Assim que o programa está pronto para uso, no seu modo padrão, algumas seções na nossa tela inicial precisam receber uma certa atenção. Por exemplo, nós vamos ter aqui em cima uma barra de menus padrão e comum a todo o programa. Não importa o que a gente altere aqui embaixo, essa barra de menus ela vai permanecer sempre da forma que está. Assim como essa outra barra que aparece aqui embaixo, que é a nossa barra de status. Pois bem, essas duas seções elas permanecerão dessa forma ao longo de todo o programa. Entretanto, nessa região central existem, ou a gente pode observar de imediato, 4 janelas. Essa grande janela aqui ocupa a maior parte do nosso programa. Aqui na lateral direita nós temos 2 janelas menores. Cada uma dessas janelas recebe o nome de editor. Então aqui nós temos 4 editores. Em alguns momentos, em algumas situações, a gente pode precisar de mais editores ou menos editores. Esses editores a gente pode ajustar da maneira que a gente precise. Ok? Eu posso, por exemplo, acrescentar mais um painel editor em algum local aqui dessa janela do nosso programa. E a gente vai ver como isso é possível. Olha só, a identificação e a alteração do editor pode ser feita a partir desse botãozinho que aparece no canto superior direito de cada um dos editores. Veja que cada editor terá aqui no canto superior direito um botãozinho que permite a gente identificar o tipo de editor, bem como alterá-lo caso seja necessário. Esse grande editor, vamos apagar tudo aqui, colocando o mouse sobre o botãozinho, aparece o nome dele, 3D Viewport. É o tipo de editor. Esse outro é o editor Outliner. Esse aqui é o editor de propriedades. Aqui embaixo nós temos o editor Timeline. Cada um desses editores tem uma função importante dentro do programa. A gente pode alterar cada um deles clicando nesse botãozinho. No momento que você clica no botão, aparece aqui uma lista de editores que a gente pode usar dependendo da necessidade. Editores de uso geral, editores voltados para animação, para script, para quem quer escrever algum script para o programa, e mais alguns outros editores de configurações. Então, por exemplo, aqui eu tenho um 3D Viewport, eu posso mudar para um editor de imagem. Vamos voltar aqui. E a mesma coisa pode ser feita para cada um deles. Aqui eu tenho um editor Outliner, e eu posso mudar para um 3D Viewport. Aqui está. Clico nesse botão e a gente amplia e volta aqui para o Outliner.
Bom, nesse momento nós vamos ver como é que podemos alterar a interface do nosso programa. Nós temos de início 4 editores. A Viewport, esse grande editor. Nós temos aqui o Outliner, esse editor que aparece bem aqui. Nós temos o editor de propriedades. Nós temos a 3D Viewport. E nós temos aqui embaixo a Timeline. 4 editores. Pois bem, para modificar a posição, ou melhor, o tamanho dos editores, basta a gente posicionar o mouse sobre a linha divisória. Veja que ele muda, é só a gente arrastar e aqui facilmente a gente altera o tamanho desses editores. Ok? Bom, mas isso não basta. Vamos supor que eu precise de mais alguns editores. Ou precise suprimir alguns deles. Como é que a gente pode fazer? Olha só, cada vez que eu posiciono o mouse em um canto como esse, ele muda de posição. Então, olha só, eu vou posicionar o mouse nesse local e em seguida farei o seguinte, olha só, posicionarei o mouse nesse local, clicarei com o botão esquerdo do mouse e vou arrastá-lo nessa direção. Com isso, a gente vai dividir esse editor, acrescentando um novo editor à minha janela. Olha só, aqui está o mouse, olha como ele mudou. A sua figura, arrastei. Pois bem, olha só, aqui está um novo editor. E eu posso repetir a operação acrescentando mais editores. Funciona também nos cantos aqui embaixo. Aqui está. Clico e arrasto, acrescentando novos editores à minha cena. Bom, agora, como é que eu posso suprimir esses editores? Eu vou posicionar o mouse não mais exatamente sobre essa região vazia. Eu vou deslocar ele um pouco mais para cima. Dessa maneira, olha só, o mouse agora eu vou colocar um pouco mais aqui para cima. Veja que está fora. E vou arrastá-lo na direção do editor de baixo. E veja o que acontece. Olha só. Veja que o mouse mudou a figura, eu vou arrastá-lo para baixo. Uma grande seta aparece, indicando que eu vou unir o editor de cima, ou melhor, que eu vou suprimir o editor de baixo e fazer com que o editor de cima ocupe toda a janela, toda essa região. Olha só, formou um editor só. A mesma coisa aqui, ó. Vê só. Cliquei, arrastei para baixo, criei apenas um. Aqui, cliquei, arrastei para a direita, apenas um. Aqui em cima, cliquei, arrastei para a direita, apenas um. Certo? Então, assim a gente pode dividir. Vamos eliminar esse de baixo, usando aquele mesmo procedimento. Cliquei, arrastei para baixo, apenas um. Certinho? Bom, vamos voltar aqui. Vamos acrescentar um novo editor. Aqui está, veja que eu dividi. E vindo aqui no botão superior esquerdo, a gente procura o Outliner, ou melhor, o Timeline. Aqui está ele, ó, Timeline. E voltou aquele meu editor inicial. Assim a nossa janela passa a ter a mesma configuração que nós tínhamos no início. Olha só, eu vou dividir aqui mais uma vez para mostrar uma coisa. Uma outra maneira de unir esses editores é colocar o mouse sobre a linha divisória para que ele mude a sua forma. Clico com o botão direito e eu tenho aqui, ó, unir as áreas. Clico sobre essa opção e a gente escolhe como queremos unir essas duas áreas. Então temos aí essas formas. Vou clicar aqui no editor de propriedades e arrastar para cima. Veja que sumiu o Outliner lá em cima. Tenho apenas o editor de propriedades. Vamos devolver o nosso editor, nosso Outliner. Pronto. Veja que eu tenho dois editores. Vamos para cá procurar o Outliner. Aqui está ele, Outliner. Beleza? Gente, eu posso trocar esses dois. Posicionei o mouse aqui sobre a linha divisória, clico, e aqui eu tenho a opção para a gente trocar as áreas. Clicando sobre essa opção, veja que o editor de propriedades foi deslocado para a parte de cima, enquanto o Outline foi deslocado para a parte de baixo. Vamos trocar novamente. Então, aqui está. Dessa maneira, a gente pode configurar toda a nossa cena de acordo com a nossa necessidade. Bom, uma outra maneira de acessar essas opções, por exemplo, é vindo nesse meu grande editor, que é o 3D View, e observe que esse editor, o 3D View, ele apresenta uma opção que não aparece nos demais, ok? E essa opção vai permitir
que eu divida esse meu painel 3D View em quantos eu precisar. Olha só. Então vamos aqui, View, lá embaixo, Área. Olha o que eu tenho aqui. Dividir horizontalmente e dividir verticalmente. Clicando nessa opção, veja que aparece uma linha e eu posso arrastá-la de uma maneira que eu divida a minha 3D Viewport em duas. Veja que essa opção ela não aparece nos outros painéis. Então, mais uma vez, View, vamos dividir verticalmente. Eu posso dividir a janela de baixo ou posso arrastar o mouse para cima e dividir de cima. Aqui agora eu tenho 3 viewports. Vamos unir essas janelas, a da esquerda, olha só, posicionei, o mouse mudou a sua posição, o cursor do mouse mudou a sua figura, arrastei para a esquerda, apenas uma. Aqui no cantinho, arrastei para baixo, apenas uma. Muitas vezes é comum a gente precisar observar a nossa cena em mais de um ponto de vista, mais especificamente 4 pontos de vista, o que é padrão para muitos programas de modelagem 3D. A gente pode fazer isso rapidamente, clicando Ctrl, Alt, Q. Olha só, a minha tela ficou dividida em 4 setores, tá certo? Não são 4 painéis, é o meu painel 3D View, que está agora dividido em 4. E pressionando Ctrl, Alt, Q novamente, ele volta para a exibição em perspectiva, tá certo? Uma outra maneira de acessar isso é vindo aqui em View, Área, dividir em 4 vistas. Aqui está. Para voltar, View, Área, 4 vistas. Então, só para lembrar, o atalho é Ctrl Alt Q. Ctrl Alt Q. Cada uma dessas vistas elas podem ser acessadas individualmente. Elas só não podem, a gente só não pode alterar o seu ponto de vista. Aqui, por exemplo, eu tenho uma vista de topo, movendo, eu não consigo modificar o meu ponto de vista. Ok? A mesma coisa para essa outra, a vista frontal, mesmo clicando aqui eu não consigo modificar. Essa é a minha perspectiva. Aqui sim eu posso mover da maneira que eu precisar. Ok? Então, Ctrl Alt Q, a gente volta lá para a nossa visão em perspectiva. Até lá!